Antes da gente ir para uma parte aí de força dos ácidos, eu quero só fazer uma observação aqui para a gente. Né? Observação do tio Sandro. Vamos pegar como exemplo aqui, eu vou pegar a ionização do ácido cianídrico, HCl. O ácido cianídrico aquoso em água, certo? Líquida. Ele vai formar o íon hidrônio. Eu sei que da outra vez, lá no HCl eu botei apenas o íon H+, aquilo ali é a forma simplificada, eu posso escrever daquele jeito. Cn- íon cianeto. Esse ácido aqui, ele é um ácido fraco. O que eu quero dizer com isso? Que ele vai ionizar pouco, né? Ou seja, se ele vai ionizar pouco, isso quer dizer que vai restar ainda muitas moléculas sem ionizar, porque ele é um ácido fraco. E se ele é um ácido fraco, isso quer dizer o seguinte, vou apagar aqui, ó, que essa reação ocorre no sentido dele. Como ele é um ácido fraco e a ionização é pouca, o sentido direto indica o sentido que houve maior formação de íons, correto? Então, aqui está o favorecimento. Deixa eu botar de vermelho. Favorecimento. Então, o favorecimento da reação é mais para a esquerda, ou seja, não vai ter um grande rendimento. Ok? A água aqui, ela é o solvente. Ok? Eu tenho aqui a formação do íon hidrônio e do íon cianeto, ok? E que essa quantidade aqui, ó, já que o equilíbrio está sendo deslocado para a esquerda, porque ele é um ácido fraco, isso aqui vai ter uma pequena concentração. Você vai ter apenas uma pequena concentração dos íons H3 ou mais e do Cn-. Por quê? Porque como o ácido cianídrico ele é um ácido fraco, ele não ioniza muito, certo? Ele não ioniza. Então nós temos aqui um exemplo de uma reação de um eletrólito fraco, né? E aí que eu vou explicar para você. Por que a gente vai trabalhar com eletrólito fraco? Olha, a gente vai estudar os eletrólitos fracos porque os eletrólitos fortes, você pode até anotar como observação aí, ó. Observação do tio Sandro aqui, ó. Os eletrólitos fortes, né? Os eletrólitos fortes, muitas vezes, considera-se que a ionização é 100%. Ionizam-se 100%, certo? Se ele vai ionizar 100%, logo, meu amigão, não vai ter equilíbrio. Não vai ter equilíbrio. Não tem equilíbrio químico. Não tem equilíbrio químico. Por quê? Porque se ele for um eletrólito forte, 100% do reagente virou produto. Ok? Beleza? Ou seja, vai existir apenas, se a gente considerar isso aqui, ó, vai existir apenas íons. Correto? E aí a reação passa a ter o equilíbrio, né? Passa a ter um único sentido, a reação, para a direita. Correto? Porque todo o reagente vai ser transformado em produto. Ok? Então a gente vai trabalhar com eletrólitos fracos para que você tenha o equilíbrio químico. Ok? Beleza?
Então, isso é importante você lembrar. Para que a gente estude equilíbrio químico, a reação tem que ocorrer nos dois sentidos. Tem que existir, tem que coexistir tanto o reagente quanto o produto. Ok? Certo? Então, como é que ficaria aqui a constante de ionização desse ácido, né? Se eu fosse escrever aqui, como é que ficaria Ka? Ka é a constante de ionização do ácido. Ficaria concentração dos íons hidrônio, volto a repetir, eu sei que eu escrevi H3 ou mais, mas eu escrevi a forma simplificada lá no outro, certo? No agora há pouco. Sobre quem? A concentração do HCl. Beleza, a gente na verdade podia fazer isso aqui, ó. A gente pode colocar que isso aqui vai ser igual, chamar isso aqui de KI, eu vou até apagar aqui, ó. Vou chamar aqui de constante de ionização, você vai entender o que eu quero falar. Constante de ionização. Concentração ficou muito feio. Esse K ficou horrível. Constante de ionização. Então vai ser a concentração do ácido cianídrico vezes a concentração da... Essa é a reação que eu tenho lá em cima. Certo? Agora, olha só. A água, se a gente for fazer aqui uns meios extremos, a gente teria isso aqui, ó, que KI vezes... Aí eu vou passar a água para cá, ó. Vezes a água é igual a concentração de hidrônio vezes a concentração do cianeto, dividido pela concentração do ácido cianídrico. Agora preste atenção. Lembre que a concentração da água ela é constante para o solvente, constante para o solvente. E se ela é constante para o solvente, a gente pode dizer que eu tenho uma constante aqui, certo? Então eu tenho aqui que eu vou chamar de K1, por exemplo, certo? Beleza? Então, quando você tem multiplicação de duas constantes, o que acontece? Multiplicação de duas constantes, você teria isso aqui, ó, que KI vezes K1, eu tenho o quê? Eu tenho uma nova constante, que eu vou chamar de Ka, que é a constante de ionização do ácido, certo? Ki a gente chama de constante de... Desculpa, eu chamei de Ki, constante de ionização já, mas o mais correto era chamar isso aqui, vou apagar aqui pra gente, a gente chamar esse cidadão aqui, ó, vou tirar aqui pra gente, para você entender melhor, tá? Vou chamar do que a gente aprendeu lá no início. A gente chama de quê? Kc. Então isso aqui é Kc, certo? E aí, Kc vezes K1 vai ser Ki. Então, constante de ionização. Só que esse Ki vai ser muito mais conhecido como Ka, constante de ionização dos ácidos. Como Kb vai ser conhecido como constante de dissociação da base. Dissociação da base. E eu já faço aqui uma outra observação para você. Eu faço uma outra observação para você, que eu vou fazer aqui em cima, que é o seguinte. Quanto maior o Ka, mais forte é o ácido. Mais ionizado ele vai estar. Certo? Quanto maior Kb, mais forte é a base. Mais dissociada ela vai estar. Vamos repetir? Quanto maior Ka, constante de ionização do ácido, mais forte é o ácido. Mais ionizado ele vai estar. Quanto maior Kb, mais forte é a base, mais dissociada estará a base. Ok? Certo? Gostaria de lembrar que se eu quisesse escrever
a forma simplificada da ionização do ácido cianídrico, eu poderia escrever assim, ó. Vou aqui fazer um cortezinho aqui. Tá um pouco bagunçado, meu amado, mas você está entendendo, né? HCN, já ia fazer HCl. HCN aquoso vai produzir H+, mais CN-, aquoso. Aí você fala, Sandrão, como é que é agora aí o negócio aí então? Como é que fica o Ka? Ka vai ser igual a concentração dos íons H+, vezes a concentração dos íons CN-, sobre a concentração de HCN. Você me perguntaria, qual das duas estão corretas, Sandro? Qual das duas? Ou essa aqui, né? Eu lhe digo as duas, tanto faz. Qualquer uma das duas está correta, só que uma é a forma simplificada, certo? A outra é a forma mais correta, porque a gente sabe que um ácido em água, ele produz o hidrônio. Ok? Certo, meus amados? Então vamos voltar lá para a continuação aqui. Foi só um parênteses para a gente falar um pouco sobre esse assunto aqui, certo?